Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. Hoje faremos leitura com os gatinhos. Eles voltaram aí das férias trazendo algumas novidades. Para hoje temos duas opções. Opção número 1, o gatinho branco. Tá todo felite. E opção número 2, o gatinho laranjinha, que também parece que tá feliz aqui depois das férias, não é? Nas duas opções eu vou abrir aqui este tarô com temática de gatinhos. Lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, aquilo que não ressoar, por favor, desconsidere. Provavelmente a mensagem ou a informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo. Belezinha? Esclarecido isso, fez a sua escolha. Se quiser assistir as duas opções, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para quem escolheu a opção número 1, do gatinho branco, vou deixar aqui no cantinho e vamos pegar aqui o tarô de gatinhos. E você está bem? Eu espero que sim, eu estou bem, muito obrigada. Curiosa para saber aqui as novidades da gataiada. E lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, aquilo que não ressoar, por favor, desconsidere. Provavelmente a mensagem ou informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo, tá bom? Vou tentar trazer o máximo de informações que eu conseguir enxergar aqui nas cartas, mas nem sempre elas vão ressoar para 100% das pessoas que estão assistindo ao vídeo, tá? E é normal. Então vamos ver aqui. Rainha de Ouros. Eu vou abrir todas as cartas, depois eu falo com vocês, tá bom? 9 de espadas. 5 de ouros. 3 de ouros. O mago. Rainha de espadas. Cavaleiro de copas. O carro. Valete de copas. E vamos ver aqui o fundo do baralho. 6 de ouros. Bom, o que o gatinho está falando? Primeira mensagem que ele traz aqui é para aqueles ou aquelas que estão muito preocupados com a questão financeira, tá? Tem gente aqui que às vezes está com mais contas para pagar. Esse vídeo vai ser lançado no começo do ano, né, no mês de janeiro, então tem gente que às vezes está com mais imposto para pagar, né, IPTU, IPVA, matrícula da escola das crianças, não é? Às vezes material escolar, enfim. Eu sei que tem gente aqui que está angustiado, tem gente que está aqui ansiosa, mais do que o normal, por conta aqui de uma escassez. Não sei se realmente existe essa escassez ou se você está com medo dessa escassez, tá bom? E eu vejo aqui que o gatinho fala: calma, as coisas aí têm uma tendência a melhorar. Por quê? Porque você já abriu a leitura com uma rainha de ouros, tá bom? Lógico, às vezes é importante fazer alguns planejamentos no campo do financeiro, né? Então, se puder substituir algumas coisas para esses próximos tempos que você sabe que tem um gasto maior, faça isso. Mas também não precisa ficar nessa agitação interna tão grande, tá bom? Eu vejo aqui que você vai conseguir, no caso, a ajuda de outras pessoas. 3 de ouros, tá? Então, às vezes, uma pessoa te indica para alguém para fazer um trabalho extra, ou então, conversando, às vezes, no seu trabalho, você consegue, às vezes, um adiantamento para ajudar a pagar essas contas extras que estão chegando para você, ou você resolve fazer alguma coisa fora do seu trabalho convencional, mas que isso consegue te render, sim, uma graninha extra, tá bom? Ou então,
você consegue negociar bem essas contas que estão para serem pagas, tá? Eu vejo aqui que você consegue resolver, você consegue ter uma saída boa. Só que o mais importante que o gatinho fala, não se deixe levar pela ansiedade. Coloque a sua cacholinha aí, a sua cabeça para funcionar. Você vai encontrar uma saída sim, tá bom? Tem gente que vai receber ajuda, às vezes, de um parente, tá? Não é para todo mundo, mas às vezes, se for o caso, conversando com jeito com esse parente, você consegue uma ajuda financeira dessa pessoa, tá bom? Mas assim, o que o gatinho sempre fala, não se deixe levar pela esse sentimento de escassez e por esse desespero. Como ele disse, se for possível fazer algumas adaptações em relação a marcas de produto, em relação a alguns gastos que você tem, faça isso também, porque se no caso você tem alguém que pode te ajudar financeiramente, essa pessoa vai observar isso também em você. Se você já está fazendo, né, alguns movimentos para conter esses gastos excessivos. Caso contrário, se essa pessoa perceber que você também não está fazendo nada e só quer o dinheiro mais fácil na sua mão, talvez essa pessoa ela tenha uma certa resistência, tá bom? É isso que o gatinho está falando. Mas no geral ele fala: não se desesperem, as coisas têm uma tendência a melhorar sim, vocês vão conseguir ajuda, como foi dito, às vezes uma informação para um trabalho extra ou uma ideia que te ajuda a fazer algo para ganhar um dinheiro extra, tá bom? O gatinho também fala aqui, agora é no setor mais afetivo, tá? Que tem gente aqui que vai ficar entre duas opções, hein? Por mais difícil que pareça para alguns falar, ah, tá, não tem ninguém, vai aparecer dois. Sim. Essas coisas acontecem quando a gente menos espera, não é? Por que que eu falo isso? Olha bem para essas cartas, gente. Cavaleiro de Copas, Cavalete de Copas e o carro. Então eu vejo aqui que você vai se sentir nessa postura aqui de mais poder, de decidir para quem você vai dar atenção ou se você não vai dar atenção para nenhuma das partes, tá bom? Mas eu vejo aqui que existe sim, para muitos, a possibilidade de você ficar em dúvida entre duas pessoas. Eu vejo aqui que são duas novidades. Por quê? Porque é uma energia de cavaleiro e outra de valete de copas. Talvez esse cavaleiro aqui você já até conheça previamente, às vezes alguém que você já deu umas olhadas, ou já percebeu que a pessoa está arrastando uma asa inteira para você. Então, por conta da energia ser de cavaleiro, eu tenho a sensação que você já viu essa pessoa de alguma maneira. Esse valete de copas traz uma energia mais nova ainda. Então pode ser uma pessoa que você nunca viu na frente e que de repente começa aí, né, olhar com uma mais insistência para você e você fala, opa! Ou então, esse valete de copas também pode ser uma pessoa um pouco mais nova que você, que até então você nunca reparou nesse sentido mais afetivo. Por quê? Porque às vezes você considerava, ah, é uma pessoa um pouco mais nova, não tem nada a ver comigo, independente se você é um homem ou uma mulher. E às vezes essa pessoa começa a te passar umas cantadas, você fala, opa, o que está acontecendo, né? Então o gatinho fala que tem gente que está assistindo essa leitura que vai se ver diante de duas situações. Uma pessoa vai estimular mais o seu lado, às vezes intelectual, às vezes vai ser uma relação mais pragmática, né, no sentido de que vão entrar em acordos mais rápidos e a outra pessoa pode mexer mais com o seu lado sensível, tá bom? Então, às vezes a pessoa pode se demonstrar ser uma pessoa mais carinhosa, mas às vezes esse lado mais carinhoso pode também trazer uma certa instabilidade, tá? Não vou mentir para vocês, tá vindo essa energia para mim. Então, é como se você pudesse escolher a princípio em alguém que te dá uma impressão de ser uma pessoa mais estável para um relacionamento e uma outra pessoa que te dá uma sensação de que não é tão sério assim também, tá? Temos essa situação aqui também na mesa. E aí é você que vai decidir então, né? Como foi dito, se você vai dar atenção para uma pessoa, se vai dar atenção para as duas, ou se não vai dar atenção para ninguém. Tá bom?
Não sei por que o gatinho tá falando aqui, por exemplo, nesse caso aqui romântico, escolha aquele ou aquela que te faça se sentir bem. Por quê? Porque tem um pequeno grupo aqui que uma das pessoas que vão aparecer para você pode querer apelar para o seu sentimento aqui de bondade muito grande. Como assim? Às vezes a pessoa pode querer se fazer muito de coitada perto de você, para que você fique, ó, coitadinho, coitadinha, então vem aqui que eu, né, eu abraço a sua causa. Não sei por que tá vindo essa energia, mas o gatinho tá falando, preste atenção. Se possível, né, obviamente, se você também, né, se interessar aí por uma ou outra pessoa, tente avaliar bem qual é a pessoa que te faz se sentir no mesmo nível, tá? Uma energia mais compatível com a sua, uma relação mais compatível, mais equilibrada, tá bom? Aqui não estou me falando, aqui eu não estou me referindo em relação à idade da pessoa, mas nas trocas afetuosas, nas trocas aqui intelectuais, se for o caso, tá? Por que eu falo isso? Por conta desses 6 de ouros. O gatinho tá me passando essa energia de que escolham pessoas para estar ao seu lado que te tragam um equilíbrio também nas trocas. Tá? E como ele passou aqui, tem gente que para um pequeno grupo vai se fazer de muito coitadinho, muito coitadinha. E isso não vai ser bom para você, tá? Porque vai te trazer uma sobrecarga desnecessária, tá bom? O gatinho traz aqui uma mensagem para aqueles ou aquelas que ocupam um cargo de mais liderança. Pode ser assim, você contratou uma pessoa para trabalhar para você, independente aqui qual setor, mas você acaba ocupando um cargo de liderança. Ou então tem pessoas que vão ocupar um cargo de liderança aqui, tá? Porque eu vejo que tem uma interação entre você e uma ou mais pessoas, especialmente no campo do trabalho. O gatinho fala aqui, quando você tiver que conversar com essas pessoas, tente falar com essas pessoas de uma maneira agradável, tá? Por mais que às vezes você esteja irritado, por mais que você esteja brava, querendo cobrar o serviço dessa pessoa, vai com gentileza. Com jeitinho você consegue muito mais fácil algumas coisas, tá bom? Tenta frear aí os seus impulsos, por mais que a pessoa possa ter pisado na bola ou errado em alguma coisa, deixado de fazer algo, fala com jeitinho. Por quê? Porque se a pessoa ficar magoada com você, ela pode te trazer problemas, tá? Eu sei, às vezes é injusto, né? Às vezes a pessoa fez um monte de coisa errada, a gente tem vontade de chamar a atenção, mas o gatinho fala: não vai ser bom. Vai com calma, tá bom? O gatinho também está trazendo aqui uma mensagem para aqueles ou aquelas que estão tendo aqui alguns transtornos internos. Então, pessoas que às vezes estão com dificuldade para dormir, pessoas que às vezes têm crises de choro do nada, pessoas aqui que podem se sentir muito cansadas ou demasiadamente preocupadas. O gatinho fala: olha, nesses casos tem gente que está achando que tem uma influência até espiritual, ou que fizeram a famosa demanda para você, que às vezes você está enfeitiçado, enfeitiçada, ou tem encosto, sei lá, uma nhaca aí com você. O gatinho fala: presta atenção que tem muita coisa que é você mesmo que está se auto-sabotando. Por quê? Porque às vezes os seus pensamentos estão fazendo com que você tenha essa baixa de energia. Então eu vejo aqui que no caso seria mais para você, se possível dentro das suas condições, tentar aí refletir a respeito dos seus pensamentos e do seu emocional. O gatinho fala, a partir do momento em que você conseguir fazer esse trabalho interno, de entender algumas emoções, de entender algumas preocupações, a maneira como você reage às coisas e como as coisas te impactam também, você vai perceber que vai melhorar bastante a sua vida, tá? Inclusive para aqueles que estão muito preocupados ou preocupadas com questões de trabalho. O gatinho fala, observe melhor como que você está lidando com essas situações e se não é possível mudar o seu comportamento antes de esperar que as outras pessoas mudem, tá? É fácil? Não, não é. Mas ele está pedindo aqui, como ele falou, dentro do seu tempo, né? Se você achar que deve, se tiver condições, faça isso. Você vai ver que vai dar uma melhorada, tá bom?
E obviamente, né, quando a gente está com energia baixa, às vezes atrai uns coleguinhas aí do astral inferior que fica azucrinando a nossa cabeça também, tá? Então, se você melhorar a sua energia, esses coleguinhas aí do astral inferior também não vão fazer companhia para você, tá bom? O gatinho também fala aqui que para algumas pessoas, não vejo que seja para todo mundo, mas para algumas pessoas vocês serão surpreendidos ou surpreendidas com o pedido de ajuda de alguém. Não me fala exatamente qual setor que é, mas é uma pessoa que vai tentar apelar para o seu bom coração. Não significa necessariamente aquela pessoa que vai tentar te seduzir por se fazendo de coitadinho ou coitadinha. Não, não vejo. É uma outra situação aqui de alguém que vai aqui fazer um drama do seu lado, querendo te pedir ajuda, se colocando numa posição de vulnerabilidade para tentar tocar o seu coração. E aí o gatinho fala: você não é obrigado nem obrigada a ajudar essa pessoa, avalie bem. Por quê? Porque eu vejo em algumas situações que está tendo um exagero dessa pessoa, então é mais drama do que verdade do que está acontecendo. Por isso que o gatinho fala, avalie bem o que essa pessoa está falando e quem é essa pessoa que está te pedindo ajuda, tá bom? E para outras pessoas aqui, além do drama, existe uma situação de desigualdade entre você e essa pessoa. Então pode acontecer o quê? De muitas vezes você já ter ajudado essa pessoa e quando você precisou, essa pessoa não te estendeu a mão. Por isso que o gatinho falou já desde o início, você não é obrigado nem obrigada. Avalie se você sentir no coração que deve ajudar, ok, mas não espere nada dessa pessoa. Nem gratidão, nem um obrigado, porque às vezes essa pessoa nem isso ela vai ser capaz de fazer para você, tá bom? A mensagem que o gatinho traz é assim: aprenda racionalmente a perceber quem merece a sua ajuda ou não. Nem todo mundo que vai chegar até você pedindo a sua ajuda, chorando, fazendo um drama, realmente vai merecer a sua atenção. Por que está sendo falado isso? Porque tem muita gente que está assistindo esse vídeo que já se lascou muito na mão dos outros, tentando ajudar todo mundo e quando precisou não recebeu ajuda de ninguém. Isso não significa perder aqui uma bondade, isso não significa que você se tornou uma pessoa malvada, antiética. Não. Isso só significa que você também está ensinando a essas pessoas o quanto é importante também estabelecer uma relação recíproca com os outros. Porque, como foi dito, vocês ajudaram muitas pessoas. E no caso aqui para um grupo, essa pessoa que vai te pedir ajuda já te pediu ajuda várias vezes e você já estendeu a mão inúmeras vezes. Só que quando você precisou, essa pessoa não te estendeu a mão. Então, às vezes, a pessoa precisa aprender também a receber uns nãos e tudo bem, faz parte da vida, tá? Não é porque a gente fala não para alguma situação que a gente é ruim, não, viu, gente? Às vezes é importante falar não para as pessoas. Tá bom? Gente, eu não sei por que o gatinho tá falando aqui que tem gente que tá precisando aqui de uma ajuda ou no afetivo ou no profissional. Se vocês tiverem interesse, peça ajuda para a espiritualidade cigana, tá? Eles podem te ajudar. Não sei se você já tem contato com a espiritualidade cigana, então, se for o caso, se você já tem contato, reforce esse contato com essas energias, com esses espíritos. E se você não tem contato e deseja pedir ajuda para alguma entidade, né, no caso, que trabalhe com questões amorosas ou questões aqui financeiras, pode pedir ajuda para a espiritualidade cigana. Quando eu falo pedir ajuda para a espiritualidade cigana, veja bem, não é pedir para fazer amarração não, tá? Amarração aqui a gente não trabalha com essa ideia aqui nessa mesa, tá bom? Mas pedir ajuda para que eles abram seus olhos, para enxergar os caminhos possíveis, pedir ajuda para eles, para que você encontre, né, novas oportunidades, ou que então você melhore a sua energia para atrair mais prosperidade, tá bom? Lembrando sempre, né, não é para pedir mal para outras pessoas ou interferir no livre-arbítrio de outras pessoas, é apenas para que eles te ajudem a encontrar uma possibilidade ou às vezes encontrar alguém interessante, tá bom? Mas sem interferir no livre-arbítrio. Então, ou seja, se for uma questão amorosa, não peça, me traga fulano. Isso daí não é muito correto, tá, gente?
Peça assim, eu quero desenvolver um amor, quero encontrar alguém interessante, me ajudem e se mantenha aberto ou aberta para isso, tá? Bom, meus queridos e minhas queridas, essas daqui foram as informações que eu pude trazer aqui com a energia dos gatinho branco. Eu espero de coração que você tenha gostado da leitura. Se gostou, deixe seu like, por favor, isso ajuda bastante o canal. Se inscreva se ainda não é inscrito, comente e, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e agora nós vamos para a leitura número 2. Se você quiser assistir também, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2 do gatinho laranjinha, deixar aqui no cantinho e vamos pegar o tarô. E você está bem? Eu espero que sim, eu estou bem, muito obrigada. Curiosa aqui com as novidades da gataiada. E lembrando, né, pessoal, é uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, aquilo que não ressoar, por favor, desconsidere. Provavelmente a mensagem, a informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo, tá bom? Vou tentar trazer o máximo de informações que eu conseguir enxergar aqui nas cartas, mas isso não significa que vai ressoar 100% para todo mundo, tá? Então vamos ver aqui, 9 de espadas. Eu vou abrir as cartas primeiro e daqui a pouco eu começo a fazer sua leitura, tá bom? O dependurado. 10 de espadas, minha nossa senhora, o que está acontecendo? O mundo. 8 de copas. 8 de paus. Cavaleiro de paus. A imperatriz. Os enamorados. Eita, nós. Fundo do deck, rei de copas. Nossa, confirmou. Já vou dar aqui, adiantar uma notícia, hein? Vocês, muitos que estão aqui nessa leitura número 2, vão ser surpreendidos, surpreendidas com alguém aí arrastando as duas asas para você, tá? É uma pessoa que vai te achar tudão, tudona, vai te querer te colocar num pedestal, a pessoa vai ficar encantada por vocês, tá bom? Se vocês vão querer alguma coisa com essa pessoa, já é outra história, não é meu departamento. Mas que vai ter alguém que vai chegar e querer chegar chegando em vocês, vai ter. O gatinho já tá adiantando isso. Inclusive, o gatinho tá falando que tem gente que já tá compromissada aqui nessa história e que vai aparecer aí o terceiro elemento cheio de desejo, cheio de amor para dar, vender, emprestar na sua direção, tá? Aí você que vai decidir, tá bom? Bem, vamos ver aqui outras notícias da gataiada. Já começou aqui com uma fofoca forte. Eu sei que muitos gostaram dessa notícia. O gatinho tá falando aqui que tem gente que tá exausto, né? Por quê? Porque parece assim que já enfrentou uma série de batalhas, já foi traído, traída, puxaram o seu tapete, você já perdeu um monte de coisa que é importante na sua vida. Parece que tudo tá travado, você tenta fazer as coisas, mas o negócio não vai para frente. Olha, olha a situação desse pobre aqui. Tá arrebentado. É um 10 de espadas, não é? Então eu vejo que tem muita gente que já assim jogou a toalha, já não quer saber de mais nada. Tem alguns que só querem ficar deitados e dormindo. A cabeça às vezes não para de pensar, às vezes estão remoendo situações o tempo todo, tem crises de choro. O negócio tá difícil aqui, pelo que eu tô vendo, tá bom? E aí o que o gatinho fala? Depois de todo esse sofrimento, depois de uma temporada em que tudo esteve extremamente parado na sua vida, em que você lutou e não viu nenhum resultado, vocês agora vão começar a entrar numa nova fase. Vocês saíram com a carta do mundo. É um fim de ciclo. Vocês concluíram essa parte aí, tá?
10 de espadas também me traz um fim de ciclo. Tudo que podia te acontecer de ruim já aconteceu. Agora as coisas têm uma tendência a melhorar. Você vai deixar para trás essa energia de tristeza, de melancolia, de aquela situação de desânimo muito grande. E aí você vai conseguir sim se levantar e ir em busca de algo que tenha mais ânimo, mais paixão na sua vida. Eu vejo que muitos aqui vão conseguir se apaixonar por algo novo, tá? E esse apaixonar-se é que vai fazer com que você saia dessa energia tão pesada que você tá. Quando eu falo apaixonar-se, não significa necessariamente por uma pessoa, mas pode ser um ideal. Alguns aqui pode ser sim um bichinho de estimação que vai aparecer para você, que vai te trazer um novo sentido de vida. Sabe? É como muitas pessoas falam, né, que os bichinhos de estimação curaram a pessoa de uma depressão. Não é que curou, mas na verdade o bichinho trouxe um novo sentido para a pessoa porque ela se viu responsável por uma outra vida. Entende? Não estou falando aqui para que vocês saiam adotando os bichinhos, independente se tem condição ou não para criar um bichinho. Mas algumas pessoas se verão diante dessa situação de encontrar um bichinho ou ganhar um bichinho, e esse bichinho de estimação vai te ajudar a mudar a sua energia. É para todo mundo? Provavelmente não. Eu vejo que é um grupo bem pequeno que vai se ver diante dessa situação. Para outros, vai ser aqui uma paixão por um estudo, vai ser a paixão aqui por um estilo de vida. Alguma coisa vai te tirar dessa situação em que você se encontra tão para baixo, tá? Alguns vai ser o resgate de uma antiga paixão que você tinha, ou de algo que vai fazer com que você se lembre de momentos bons da sua vida, e isso vai então te resgatar e fazer você entender que, puxa vida, tem coisas interessantes ainda, né? E às vezes esse relembrar de coisas vai te ajudar a se impulsionar para fazer esse movimento de deixar as coisas ruins para trás e iniciar algo novo, tá bom? Que bonita essa mensagem dos gatinhos. Fiquei bem contente com o que eles trouxeram. Bom, nessa fileira de baixo eu já falei, né, que a gataiada traz aqui a fofoca que muitos se verão diante de alguém com cheio de amor para dar, vender, emprestar, né? E aí vocês ficarão aqui muito surpresos, muito surpresas com essa situação. Para alguns, como eu disse, né, tem gente aqui que já está comprometida com alguém e vai surgir aí esse terceiro elemento cheio dos fogos aí da vida. E tem pessoas que se verão diante de possibilidades novas, tá? E aí você também vai ficar um pouco na dúvida para que lado que eu vou ou se eu não vou para lado algum. Tá bom? Mas eu vejo aqui, pelas essas cartas, que tem muita gente que está assistindo essa leitura que está precisando trabalhar o lado emocional romântico, tá bom? Mesmo que você já esteja com alguém, é como se o seu espírito desejasse dar uma renovada no campo dos afetos. Então, às vezes, a presença dessa pessoa vai fazer com que você olhe de uma maneira diferente para o seu parceiro ou para a sua parceira, tá? Ou que faça você se questionar por que esse outro terceiro elemento está mexendo tanto comigo? Não é? É para que você conheça melhor o seu campo dos afetos. Tem gente aqui que às vezes está sozinha ou sozinha há muito tempo. E o gatinho fala, então essa pessoa ou essas pessoas, porque tem gente que vai ter mais de uma possibilidade aqui, afetiva, chegam para trabalhar o seu campo emocional. Para que você também consiga dar e receber afetos, tá? Porque eu vejo que tem gente aqui, nessa leitura, que pode ser uma pessoa extremamente amorosa, mas num relacionamento pode ter dificuldade de expressar todo o afeto que sente. E eu vejo aqui que como vocês saíram como a imperatriz, vocês já estão numa energia muito mais madura. Então eu vejo que vai ser mais fácil para você lidar com as situações afetivas, mesmo que você carregue algumas frustrações de outros relacionamentos, tá bom?
Tem gente que está precisando, não é uma questão de que, eu quero me relacionar. Não, é uma questão de precisar mesmo estar com alguém afetivamente para trabalhar aí algumas questões emocionais, tá? Faz parte do seu processo de amadurecimento. É como o seu espírito necessitasse dessa experiência agora, tá bom? Por isso que tá chegando aí gente te querendo. Bom, vamos ver mais o que está acontecendo aqui nas cartas. O gatinho fala para aqueles ou aquelas que estão diante aqui de uma mudança na vida, diante de alguma possibilidade que é um pouco diferente para você, mas que você está com receio. O gatinho fala: não tema, você tem todas as qualidades necessárias e os conhecimentos necessários para iniciar algo novo na sua vida. Então não tema, vá com coragem. Aquilo que você precisar aprender, você vai aprender. Aquilo que você não sabe, você vai receber ajuda. Então não tenha medo. Não se preocupe antecipadamente. Vá lá e conheça o que está acontecendo de novo. Vá lá para essa situação nova e se permita, às vezes, começar, né, pequenininho, começar do zero, e conhecer uma nova empresa, conhecer novas pessoas. Vai ser bom para você. Não, não tenha medo, seja destemido ou destemida como um cavaleiro de paus que vai lá e enfrenta. Tá bom? Lógico, o gatinho está falando isso, mas que vocês também, né, tenham responsabilidade, se sintam aí minimamente seguros para fazer esses movimentos, mas tem gente que está muito preocupada sem necessidade. Por isso que ele está falando, não tenha tanto medo, não se preocupe tanto, não fique neurotizando, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas não fique aqui imaginando situações catastróficas de que, meu Deus, vai ser horrível. Não, calma. Se permita, vai indo que o negócio você consegue resolver ao longo do caminho, tá bom? E não vai ser tão ruim assim quanto você está imaginando, tá? Algumas situações serão diferentes para você, então pode ser um desafio, sim, mas não significa que elas sejam ruins. Significa apenas que elas são diferentes e que você vai ter que aí aprender a lidar com a diferença. E ok, tá bom? O gatinho também fala que tem gente aqui que passou por um processo de, às vezes, ficar um tempo mais quieto, mais quieta, que passam por um período, às vezes, de luto, luto por perder alguém significativo, ou luto pelas perdas que você teve na sua vida, às vezes perdeu um trabalho, perdeu alguém interessante, perdeu uma oportunidade, perdeu a fé, não sei, eu sei que teve uma perda que te paralisou em algum momento da sua vida. Para muitos o negócio ainda está recente, está fresquinho ainda. E aí o que acontece? O gatinho fala que depois desse período mais parado, depois de um período refletindo muito a respeito de tudo que aconteceu com você, né, dessas situações que te causaram uma sensação de fracasso, te causaram uma sensação de perda, alguns se sentiram injustiçados, mas que houve uma elaboração disso tudo, que você conseguiu entender minimamente o que te aconteceu, que você conseguiu muitas vezes deixar essas situações ruins e levantar a cabeça e falar: tudo bem, não tenho o que fazer mais, vou seguir aqui um outro caminho na minha vida, na sua vida. O gatinho fala: agora vocês estão prontos, prontas, para quê? Para usufruir de tudo que é bom que existe nessa vida. Porque vocês aprenderam a lidar com muitas coisas internas. O problema não foi tanto o externo, foi muito mais a maneira como você lidou com as situações. E muita gente aqui aprendeu a se conhecer. Então, mesmo diante de algumas dificuldades, você já tem maestria o suficiente para lidar com essas dificuldades e não se abalar demasiadamente com essas circunstâncias. Por isso que o gatinho fala: vocês estão prontos, vocês estão prontas para aproveitar tudo que é bom nessa vida. Vocês aqui aprenderam a criar coisas novas, mesmo num ambiente escasso, mesmo num ambiente árido, mesmo num ambiente em que você estava em desvantagem. Então, se você ainda não se sente empoderado, sinta-se. Você chegou a um grau de maturidade, de conhecimento,
de capacidade criativa, que às vezes você não está se dando o valor suficiente. Mas nesse processo que você passou, em lidar com algumas perdas, lidar com uma sensação de fracasso, elaborar muitas situações negativas que te aconteceram, você se desenvolveu muito. Então o gatinho fala: aprenda a reconhecer isso em você e aprenda a se valorizar. Porque tem muita gente que já está te enxergando com uma energia dadivosa de uma imperatriz. E talvez você não tenha percebido ainda. Tá bom? O gatinho fala para aqueles ou aquelas que estão desanimados, né? Que não. Ou que aconteceu alguma coisa muito ruim para você e você ficou assim, caidinho, tristinha. Ou porque assim, tá tudo tão parado, tudo tão cansativo para você. Olha, o gatinho fala, vai acontecer algo, ele não especifica o que, mas vai acontecer algo que vai colocar as coisas em movimento. Vocês aqui estão nessa situação de desânimo. Como eu disse, pode ter acontecido algo muito ruim para você, ou então você está numa energia mais caída, tudo parece que está difícil. Na sequência você tem o 8 de paus, que é aquela energia, né, repentina que coloca as coisas em movimento. Então pode ser um evento que vai acontecer do nada e você vai se ver na necessidade de se colocar aí para fazer coisas, ou pode ser alguém que chega e fala alguma coisa para você, entendeu? E você então, né, desperta, porque muitos aqui estão até meio que dormindo. Não estou criticando, tá? Só estou pintando o cenário. Então chega alguma coisa que te desperta, sabe? E aí eu vejo que o gatinho fala: você vai ter o poder nas mãos de escolher o que você vai querer fazer da vida. Alguns podem optar de uma maneira consciente ou inconsciente a permanecer na zona de conforto, mesmo sentindo que está tudo ruim, mas é um ambiente que você já conhece. Outros vão se colocar em movimento, falar: não, já deu, cansei, bola para frente, não sei o que vai acontecer, mas vamos. Não é? Então eu vejo aqui que nessa carta dos enamorados traz essa energia que muitos poderão escolher o que vão fazer daqui para frente, mas é algo que acontece repentinamente que você não está esperando, que vai te colocar em movimento. E eu vejo aqui por essa carta dos enamorados que tem uma mãozinha aqui da espiritualidade tentando te acordar para alguma coisa, tá? Então eu vejo aqui que alguns mentores estão mexendo os pauzinhos aqui para te dar um susto, mas não um susto no sentido negativo, mas é nesse sentido de acordar, de falar: olha, presta atenção, o que você vai fazer agora? Você vai ficar como você está, tudo bem, é uma opção sua, ou você vai seguir por esse outro caminho, que tudo bem, é uma opção sua. Independente da sua escolha, seus mentores continuarão do seu lado, tá bom? Mas eles querem ver como que você vai reagir diante dessa situação, tá? Ah, mas se eu não escolher essa situação nova que está acontecendo e querer ficar mais um tempo aqui onde eu tô, é um erro, não vai aparecer mais oportunidade? Olha, pelo que está sendo passado para mim, não tem problema se você quiser ficar mais um tempinho aí nessa situação que você se encontra. Outras oportunidades virão. Mas é importante que algumas pessoas se coloquem para refletir a respeito do que está acontecendo na vida, tá bom? Tem gente que às vezes precisa de um tempo maior. E tudo bem, os seus mentores vão respeitar isso, tá bom? Não tem essa angústia de que, meu Deus, agora eu tenho que fazer. Não, calma. O gatinho e os seus mentores espirituais estão falando: calma, se respeite acima de tudo. Veja como está o seu emocional. Por quê? Porque tem gente que diante dessa situação inesperada pode ser acometido de muita ansiedade. Isso também não vai te fazer bem, tá? Então, o gatinho fala: vai com calma, avalie bem, né? Você vai ter esse tempo aqui para refletir. E aí, de acordo com o que você sentir no seu coraçãozinho, como você estiver emocionalmente, você faz a sua escolha, tá bom? Agora, se você deixar de escolher algo por medo, única e exclusivamente por medo, então reflita mais a respeito desse medo. Por que existe tanto medo, tá bom?
Essa é a única situação aqui que o gatinho pede para que você não se paralise por conta do medo. Mas se você percebe que ainda não tem condições ou que não está preparado para isso, então espera um pouquinho, tá? Mas que vem alguma coisa para te assustar, vem. Como eu tô falando, não é algo ruim, é apenas assim para dar uma agitada aí na situação da sua vida, tá bom? Bom, gente, eu acho que é isso. No geral, o que eu vejo aqui que os gatinhos estão falando para que vocês prestem mais atenção nas suas emoções, porque as emoções de alguns estão deixando vocês muito para baixo, outros precisam trabalhar o campo emocional nas relações com outras pessoas no campo afetivo, e tem pessoas aqui que precisam trabalhar as emoções se caso estiverem com medo ou com algumas mágoas que estão paralisando a sua vida, tá bom? No geral é isso. Bom, meus queridos e minhas queridas, eu espero de coração que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like, por favor, isso ajuda bastante o canal. Se inscrevam se ainda não são inscritos, comentem e, se possível, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e uma ótima semana para todos nós. Muito obrigada. Tchau, tchau.